E se em 2006 uma pessoa tivesse previsto o futuro? E se em 2006 uma pessoa tivesse conseguido saber o que aconteceria no mundo pós-pandemia, o nosso mundo atual? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como uma pessoa conseguiu prever isso tudo mesmo estando em 2006. Enquanto as pessoas com QI mais alto evitavam ter filhos, as pessoas com QI mais baixo se reproduziam desenfreadamente, aumentando a população mundial e contribuindo para o emburrecimento da população. Em 2005, em uma base militar, é criada então a missão. Eles decidem congelar duas pessoas, primeiro o bibliotecário Joe e a garota do Job, se é que me entende, chamada Rita. Eles seriam congelados por um ano, para que possam acordar um ano à frente. O Joe é escolhido por ser a pessoa mais na média de todas. Ele não tem família, não tem amigos e por isso ele é escolhido. Já a Rita, a garota do Job, ela aceita participar do programa para receber benefícios futuros. O projeto era secreto e acabou sendo esquecido, assim como todos os outros projetos da base, que foram cancelados. A base foi demolida e eles foram esquecidos por vários e vários anos dentro dessas cápsulas. Os anos se passaram e a raça humana foi ficando ainda mais burra. As mentes mais brilhantes estavam preocupados em acabar com a queda do cabelo e prolongar a ereção. Enquanto isso, a população explodiu e o QI em queda, até o ponto de não saber mais nem como destinar todo o lixo que era produzido pela humanidade. Em 2505, houve uma avalanche de lixo e o Joe foi finalmente descoberto no lixo. Ele aparece na casa de um indivíduo que assiste a um programa genérico e idiota, parecido com os programas atuais, que se repete na maior parte, enquanto a maior parte da tela é coberta por propaganda. Engraçado que hoje em dia tá desse jeito, né? Propaganda no YouTube, Spotify, Netflix. Mesmo você pagando a Netflix, você continua tendo que ver propaganda. Mas vamos seguir. Nesse momento, o Joe ainda não entende que está num futuro bem distante e não percebe ainda como o mundo está louco. Ele quase não entendia como as pessoas se comunicavam, de tanto que o idioma se deteriorou. Ao tentar se comunicar com as pessoas zoam por estar falando de uma forma tão formal. O Joe até entende o que as pessoas estão falando, mas as pessoas não entendem o que ele está falando. O Joe então decide ir ao hospital, pois ele não está se sentindo bem. Ao falar com a atendente, ele percebe que ela não está o entendendo muito bem. Joe então vai beber água, e quando ele chega no bebedouro, percebe que não está saindo água do bebedouro, e sim um isotônico diferente. Ele estranha, e quando pergunta onde pode se encontrar água, ele descobre que as pessoas agora só usam água na privada. E que o isotônico agora é a bebida oficial deles para tudo, até mesmo para regar as plantas. E as pessoas da época até o estranham por querer beber água, coisa que só se usa na privada. O Joe encontra uma revista e vê que o ano é 2505, mas acredita que é apenas um erro de impressão. Após a consulta, o Joe tenta conversar com um médico muito louco. Esse médico diz que ele tem que pagar a conta e pergunta cadê a sua tatuagem. Nessa época, todas as pessoas têm uma tatuagem no pulso, um código de barra, com chip para tudo. Sem ele você não faz nada. E é só então que Joe percebe que está vivendo em uma loucura e que o mundo está totalmente destruído. O Joe acaba sendo preso por não ter essa tatuagem e também por não pagar a conta do hospital. No julgamento, ele percebe que eles são bestializados e nem o próprio advogado dele está o ajudando. Pelo contrário, ele está ajudando ele a ser condenado. E ele acabou sendo preso. A Rita também acordou, achando que tinha acordado um ano à frente, como estava previsto no programa. Joe é levado para fazer então a sua tatuagem de identificação, e quando perguntam o seu nome, ele diz, não sei, e a máquina acaba cadastrando o seu nome como não sei. Joe é levado para fazer um teste de QI, e depois levado à prisão. A população estava em um nível de emburrecimento tão grande, que Joe dialoga com o guarda, que era para ele estar saindo da prisão e não entrando. E o guarda simplesmente o chama de burro e manda mudar de fila. Os guardas liberam o Joe vai atrás do seu advogado, o homem da casa onde ele aterrissou, e pergunta se nesses 500 anos já inventaram uma máquina do tempo, pois ele acredita que no futuro haveria uma máquina do tempo que pudesse fazer ele voltar ao tempo dele. E o advogado, diz ele que existe sim, que existe essa máquina nesse tempo. Joe promete dar muito dinheiro ao seu advogado, cujo nome é Frito, caso ele ajude a voltar em 2005. E ele, como gosta muito de dinheiro, topa na hora. Assim que eles começam a procurar, logo de cara eles encontram a Rita. O Joe é reconhecido por câmeras e é levado pela polícia, só que dessa vez ele é levado à Casa Branca. O resultado do teste de QI resultou que Joe era o cara mais inteligente da época. Ele era levado ao Congresso para fazer um juramento.
O presidente aproveita do Joe para resolver todos os problemas existentes em sua época, e o Joe fica perdidão sem entender nada do que está acontecendo. O Joe vira secretário do interior. Na verdade, jogaram o B.O. todo na mão dele e falou: se vire. A Rita é encontrada pela equipe presidencial e se encontra novamente com o Joey. As pessoas querem saber por que as plantas estão mortas, por que o fruto não nasce mais nessa época. E o Joey, analisando, mesmo sendo o cara mais na média de todos, ele percebe que a terra está bem seca. O Joe também percebe que a empresa Brandon substituiu toda a água por seus produtos isotônicos, até mesmo as irrigações estavam sendo feitas por esse produto. Quando o Joe tenta convencer a equipe de que as plantas precisam na verdade de água, ninguém acredita, pois para eles a água serve apenas para a privada, e que esse isotônico já contém tudo que as plantas precisam. O Joey precisa disso para conseguir o seu perdão e ficar livre da prisão. E para convencer os secretários, o Joe precisa inventar que ele consegue conversar com as plantas e que as plantas estão pedindo água. Os eletrólitos que estavam sendo usados eram sais na verdade, e estavam matando a terra e as plantas. O Joey conseguiu trocar as irrigações por água. Depois dessas ações, as empresas da Brandon caíram drasticamente e as pessoas burras enlouqueceram e se rebelaram querendo a cabeça do Joe. Metade da população que trabalhava nessa empresa foi prejudicada e demitida, e o computador, que era controlado por inteligência artificial, fez demissão em massa. O Joe é sentenciado a uma noite na reabilitação, que por um motivo muito bizarro é mutilador de gente. O candidato é acorrentado a uma pedra gigante. O Joe tem que correr dos carros monstros em um mini carro com uma pedra em cima. E a Rita, ao olhar pela janela, vê uma flor nascendo e percebe que o Joe estava certo. Ela corre para o local da reabilitação para salvar o Joe. Ele cria uma armadilha para que os dois carros batam e explodam, e ele acaba vencendo parte da competição. A Rita, para salvar o Joey, diz para o Frito ir até as plantações e gravar as plantas enquanto ela vai transmitir ao vivo no evento. O Joey pega o microfone e faz um discurso para todo o público, que o ignora. Enquanto isso, o Frito dá um soco no cameraman e a câmera começa a filmar as plantas nascendo. E Rita transmite aquilo a todos no Coliseu. Com isso, o presidente, conhecido como Camacho, o concede o perdão presidencial, e todos ali comemoram numa grande festa a conquista que o Joey conseguiu. A Rita diz ao Joey que vai ficar nessa época e que não vai voltar com ele para o passado. O Joey é nomeado a vice-presidente pelo presidente Camacho. E no final, Joey e Rita descobrem que na verdade a máquina do tempo prometida não passava de uma atração do parque de diversões. No final, Joe acaba se tornando o presidente da época. A Rita se tornou a primeira dama dele e eles tiveram 3 filhos, os mais inteligentes do mundo, enquanto o vice-presidente, Frito, teve 8 esposas e 32 filhos, as 32 crianças mais burras. Bem, isso não é exatamente uma previsão do futuro, mas eu acho que vale a reflexão da mensagem que esse filme trouxe. Na verdade, esse filme foi feito para ser uma sátira e mais parece que está sendo documentado da nossa era atual. Então, acho que vale a reflexão. Agradeço todo mundo por ter ficado até o final e muito obrigado. Esse filme é o Idiocracia e eu recomendo quem gostou do vídeo conferir e assistir o filme completo.